Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Este vídeo é sobre as atividades da semana 3 do PET número 1, sétimo ano, com os temas o gênero textual conto e o uso da vírgula. O conto é uma narrativa curta, preste atenção quanto a isso, é um texto curto, que se caracteriza pela concisão, linearidade e unidade. São elementos essenciais do conto. Os contos precisam ter narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. O conto consiste em uma história focada em um conflito, que é o problema, apresentando um desenvolvimento e resolução desse conflito. Usa-se a vírgula quando dois termos estão próximos, mas não ligados sintaticamente. Colocada entre duas palavras, a vírgula indica que são vizinhas, mas não interligadas. Desse modo, usa-se a vírgula para marcar uma inversão da oração ou intercalação, para isolar o vocativo, apontar a elipse do verbo, separar os termos dispostos em enumeração, entre outras questões. E para saber mais, aqui nos é indicado o site do Brasil Escola, para você saber mais sobre o gênero conto, e o site do Mundo Educação, para você saber mais sobre a vírgula. As atividades são sobre o texto Uma Galinha, de Clarice Lispector. E a primeira questão afirma que esse texto pertence ao gênero narrativo e pede para identificar o tipo de narrador e justificar sua resposta. Então vamos voltar ao texto. Eu já deixei marcadas algumas palavras que vão comprovar o tipo de narrador. No caso, nós temos um narrador observador. Por que ele é observador? Porque essas palavras, vejam, os verbos, estão na terceira pessoa. Era, ela era. Então, terceira pessoa. Parecia ser ele ou ela. No caso aqui, ela parecia, terceira pessoa. Encolhera-se, ela encolhera-se. Não olhava, ela não olhava. A viram, viram quem? Ela. Então, observe que os termos destacados estão na terceira pessoa. Isso significa que o narrador é um narrador observador. Ele não participa da história, ele simplesmente a conta. Então, depois de ver no texto, podemos responder a número 1. Então, veja aqui a resposta da número 1. O narrador é um narrador observador, pois ele não participa da história, somente conta, então, através daqueles termos que eu mostrei. Número 2. A número 2 vem perguntando: quantas personagens atuam na narrativa? Há uma personagem mais importante que a outra? Em caso afirmativo, identifique-a. Então, novamente, vamos retornar ao texto, que eu também já deixei marcadas as personagens para você conferir com as suas. Então, aqui nós temos a primeira personagem, a galinha, também uma personagem, o dono da casa, que é o rapaz, a cozinheira, o rapaz, o rapaz aqui novamente, que é o pai, a mãe, a menina. Então, estas são as personagens: a menina, a mãe, o pai, a mãe, a filha. Então, são as personagens do texto. Então, já encontradas, podemos responder lá na número 2. Então, as personagens são 5 personagens: a galinha, a cozinheira, a menina, que é a filha, o dono da casa, que é o pai e o rapaz, a mãe. Então, essas são as personagens da história.
E a personagem principal é a galinha. Foi o que perguntou, né? Qual é a mais importante? É a personagem principal, pois é através dela que se criou a história. Então, por isso, ela é a personagem principal. Então, vamos agora para a questão 3. Qual fato desencadeia o conflito, o problema vivido pela personagem central da narrativa lida? Que momento do conto lido representa o clímax? O clímax é o momento em que o conflito é resolvido. Então eu coloquei, confira com a sua resposta. O conflito foi a galinha ter fugido de casa. A resolução dessa situação acontece quando o rapaz consegue capturá-la e a galinha e decidem não matá-la, pois ela botou um ovo. Então aqui é a resposta da questão número 3. Número 4. Em que tempo e espaço a narrativa ocorre? Então a narrativa ela ocorre no passado, as ações já aconteceram, desde o momento em que fugiu por volta de 9 horas, esse foi o tempo, né? As ações ocorrem no passado e começaram quando? Desde o momento que ela fugiu, por volta de 9 horas da manhã de um domingo, até o rapaz conseguir capturá-la. Então nós não temos um tempo exato, mas nós sabemos que ela fugiu por volta das 9 horas, né? E essa ação só termina quando o rapaz consegue capturá-la. Então esse foi o tempo de duração. Isso acontece na casa em que se encontrava a galinha e na vizinhança. Então, o espaço onde que as ações acontecem. E por fim, a número 5, que é de marcar. Então assinale a alternativa correta no que se refere ao uso da vírgula. Então nesta frase, a menina, de volta ao colégio, jogava pasta longe, sem interromper a corrida para a cozinha. Então a vírgula aqui foi usada para quê? Então ela está aqui depois de menina e depois de colégio. Para isolar vocativo, o que é o vocativo? É um termo usado para chamar, para indicar com quem está se falando. Então não é o caso aqui. Para isolar aposto, aposto é um termo explicativo. Então aqui não é uma explicação. Para separar termos de uma enumeração, não está enumerando uma coisa após a outra. Então não. Então a resposta é a letra D. Para marcar adjuntos adverbiais deslocados. De volta ao colégio, indica lugar, então adjunto adverbial, e ele está deslocado, fora da ordem da frase. Então a resposta, para marcar adjunto adverbial deslocado. Então eu fico por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!